Estamos de volta e chegou a hora de você conferir o que foi notícia nos julgamentos das turmas do Tribunal Superior do Trabalho. Bem, para a 7ª turma do TST, vigilante pode sim descansar no posto de serviço durante o intervalo do almoço. A decisão contrariou o entendimento do Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso do Sul. A consolidação das leis do trabalho prevê que todo trabalhador com jornada maior de 6 horas por dia tem direito ao intervalo para descanso, tempo que o trabalhador pode usar como quiser. O horário de intervalo, às vezes não tinha e às vezes que dava para sair da loja, eu lanchava, rapidinho e voltava. A maioria das empresas pede para você sair, né? No meu caso, eu saio. Eu não tiro intervalo. Na verdade, eu como rapidinho e volto. Esta especialista alerta para a necessidade da pausa no expediente de trabalho. Alguns funcionários combinam com as empresas de almoçarem, né, dentro da própria empresa, mas é importante que isso seja combinado, que mesmo dentro da empresa ele saia daquele ambiente de trabalho. Os vigilantes têm jornada diferenciada. Eles podem trabalhar, por exemplo, 12 horas e folgar 36. Ainda assim, a lei assegura o direito ao descanso na hora do almoço. Como o nosso horário é corrido, nosso tempo é bem resumido do almoço, não tem nem como a gente se ausentar do posto. Então a gente almoça no setor disponível, ou seja, no refeitório, né, destinado aos terceirizados, e lá fazendo nossas refeições, acabou o intervalo e retornou ao serviço. Assim, tem assim aquele tempo estipulado, em média 30 minutos que a gente tem. O Ministério Público do Trabalho no Mato Grosso do Sul entrou com uma ação civil pública contra uma empresa de segurança por entender que os funcionários não tinham intervalo de pelo menos 1 hora para o almoço. A empresa afirmou que o descanso era dado, mas os funcionários ficavam no local de trabalho conforme combinado em acordo coletivo. Na primeira instância, o MPT teve razão. O juiz entendeu que a empresa estaria interpretando mal o acordo coletivo, mas na segunda instância, quem ganhou foi a empresa. Para o TRT, se está previsto em norma, os vigilantes podem sim ficar no local de trabalho durante o intervalo do almoço. A 7ª turma do TST confirmou a decisão regional. Os ministros da 5ª turma condenaram uma empresa agrícola a pagar a indenização de R$ 4.000 a um funcionário. Ele foi vítima de condições degradantes de trabalho. Atividade pesada e debaixo de sol quente. Essa é a rotina do trabalhador rural. É um trabalho desgastante, tem que ter toda a estrutura que merece um trabalhador. E pode ficar ainda pior se a empresa não oferecer condições de higiene e alimentação adequadas. Ela pode ter que responder na justiça por isso. O artigo 7º da Constituição Federal é que vai trazer várias proteções ao empregado. Uma delas traz no inciso 22, com relação à redução dos riscos inerentes ao trabalho. Ele vai falar de saúde, segurança, higiene. No Paraná, houve um caso de condições degradantes de trabalho. Uma produtora de cana-de-açúcar não oferecia condições de higiene aos trabalhadores. Depois de uma greve, eles conseguiram banheiros e refeitórios, mas não usavam por causa do mau cheiro e da temperatura do local, que chegava a 50 graus. Por tudo isso, o TST condenou os patrões por atentarem contra a integridade física e psíquica dos trabalhadores. Para o relator do caso, o ministro Emanuel Pereira, as evidências comprovaram que a empresa não dava condições dignas de trabalho e, por isso, vai ter que arcar com o dano moral fixado em R$ 4.000 ao trabalhador que recorreu à justiça. Por não terem ligação com a administração pública, todas as entidades do Sistema S, como SESI e SENAI, por exemplo, não precisam fazer concurso público para contratar pessoal. É assim que entende a 3ª turma do TST. Segundo a lei, toda entidade que recebe recursos do governo tem que fazer concurso público para admitir funcionários. Decisão que muita gente apoia. Eu acho certo, assim, ter uma prova, né, que a partir da prova você vai qualificar pessoas, saber se a pessoa tem condições ou não, né, de assumir o cargo. É mérito de cada pessoa estudar e conseguir passar no concurso público. Eu acho muito válido. Mas as empresas do Sistema S voltadas à formação de profissionais como SESI, SENAI, SEBRAE, SENAR, SESC, SENAC e SEST, a situação é diferente. Elas recebem recursos públicos, mas têm natureza jurídica de direito privado, ou seja, a maioria das verbas são particulares. Por isso, não são obrigadas a contratar por meio de concurso.
O Estado recolhe, é unificada a arrecadação desse tributo, que é obrigatório, né, para todos os empregados e empregadores, e aí ele distribui para as empresas, para as associações que integram esse Sistema S. Para os ministros da terceira turma do TST, as empresas do Sistema S não fazem parte da administração pública direta ou indireta. E apesar de administrarem receitas públicas e estarem sujeitas à fiscalização do TCU, elas não se enquadram nas restrições do artigo 37 da Constituição Federal, que prevê a nulidade da contratação sem concurso e a punição dos responsáveis. É irrelevante o fato da sustentação dessas associações pelo dinheiro público, porque elas são associações. E o Código Civil diz que a associação é uma pessoa jurídica de direito privado. Para a quinta turma do TST, a Varig Log, empresa que comprou parte financeira da Varig, não pode ser responsabilizada pelas dívidas trabalhistas dos empregados que foram afetados com a falência da companhia aérea. Entenda por quê. Em 2006, a Varig enfrentou uma crise e, após ter a falência decretada pela Justiça, entrou em um processo de recuperação judicial. Parte da estrutura financeira foi vendida para a Varig Logística, a Varig Log. Na operação, muitos trabalhadores ficaram prejudicados. Um deles recorreu à Justiça do Rio Grande do Sul contra a Varig Log, pedindo o pagamento de verbas trabalhistas. O TRT atendeu ao pedido, mas a empresa recorreu ao TST, alegando que não podia ser responsável solidária pelos débitos da Varig. Os ministros da quinta turma foram a favor da Varig Log. Para o relator do caso, o ministro Brito Pereira, já existe legislação que prevê que as dívidas do antigo empregador não são passíveis de sucessão. É a lei da recuperação empresarial. Ela diz que empresas que comprarem ativos de outras que estão em recuperação judicial não são responsáveis pelas obrigações trabalhistas da antiga empregadora. A constitucionalidade dessa lei já foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. A sexta turma do TST condenou a Volkswagen a pagar um relógio a um ex-funcionário como prêmio por 35 anos de serviços dedicados à empresa. Só que, em vez de um relógio de ouro, como era esperado pelo funcionário, o prêmio vai ser um relógio apenas dourado. Entenda o caso. Do antigo relógio de sol aos imponentes relógios modernos, este medidor do tempo causa fascínio em muita gente. Os homens são os usuários mais fiéis, como explica este joalheiro que está no ramo há 45 anos. O que distingue o homem, a joia dele realmente é o relógio. É o que fascina certo homem, principalmente certas grandes máquinas. E este fascínio atingiu também um ex-funcionário da Volkswagen em São Paulo. Ele entrou na justiça pedindo uma série de direitos, indenizações e um relógio de ouro. Segundo ele, era comum a empresa premiar os funcionários com 35 anos de serviço com um relógio avaliado em R$10 mil. Só que no final da história, ficou provado que, em vez de relógio de ouro, o trabalhador tinha direito mesmo a um relógio dourado. Hoje, normalmente, um relógio, certo? Por mais simples que seja, certo? De ouro, ele está custando na faixa de R$15 mil. O relógio que não é de ouro, ele vem com fundo de aço ou um fundo de metal. E o relógio que é de ouro, ele vem com fundo, certo? Com a grife e com, certo? A chancela do fabricante. Na fase de provas, o juiz apurou que, na verdade, não se tratava de um relógio de ouro maciço, e sim banhado a ouro, e que valia R$1.000. Mesmo assim, entendeu que o trabalhador tinha direito ao prêmio. Só que nem a Volkswagen nem o trabalhador aceitaram a decisão. E a disputa veio parar no TST. O relator do caso, na sexta turma, explica por que confirmou a decisão regional. Houve a afirmação pelos juízes e pelo Tribunal Regional de que a promessa existia e que a promessa significava a entrega de um bem nesse valor. A sexta turma condenou a Volkswagen a pagar o relógio ao ex-empregado, que vai ter que se conformar em receber os R$1.000 e a pagar multa de 1% sobre o valor da causa por ter agido de má fé ao dar um valor tão alto a um relógio que não era de ouro. Eu procurei ver apenas se a prova tinha sido distribuída de modo adequado. E me pareceu que sim, e também a turma aqui do Tribunal Superior do Trabalho também
pareceu que a distribuição estava adequada. De acordo com a terceira turma, o profissional de saúde que está no período de residência médica não tem vínculo de trabalho com o hospital. Veja por quê. Assim como em outras profissões, na medicina, a prática é fundamental. Por isso, é comum que o médico recém-formado participe de programas de residência médica. Um programa de pós-graduação que visa treinar o médico em serviço, ou seja, ele vai aprender na prática aquilo que ele fez durante o curso de graduação na faculdade. Existe uma programação, toda essa programação é supervisionada por um médico mais experiente, seja ele professor ou mesmo um profissional graduado aqui do programa. Além de ser supervisionado, o médico residente só pode trabalhar até 60 horas por semana e, para isso, recebe uma bolsa-auxílio. Em Campinas, uma médica residente procurou a Justiça do Trabalho depois de parar de receber o pagamento da bolsa-auxílio. A clínica em que ela trabalhava foi descredenciada do programa de residência médica e ela acabou transferida para outro hospital. O Tribunal Regional do Trabalho de Campinas condenou a empresa a pagar a estudante, mas a clínica recorreu e o caso veio parar no TST. Na terceira turma, o relator, ministro Alberto Bresciani, destacou que o caso não deve ser julgado pela Justiça do Trabalho, já que não há relação de trabalho ou emprego entre o residente e o hospital. A maioria dos ministros concordou com o relator e anulou a decisão da segunda instância. A indicação deste advogado é procurar a justiça comum. A lei diz especificamente que quem estuda, quem faz a residência médica é estudante e não trabalhador. Então, com isso, o TST não pôde entender como competente para julgar a decisão, porque ele só pode julgar questões de trabalho e de emprego. De estudos, questões relativas a estudo e pós-graduação, só a justiça comum. Você sabia que assinar a carteira do trabalhador com um salário menor do que ele realmente recebe pode gerar indenização na justiça? Bem, é o que vai acontecer com uma empresa do Rio Grande do Sul. Resultado, ela vai ter que pagar R$100 mil de indenização. O salário é a remuneração que o trabalhador recebe pelo serviço executado. É ele que garante o sustento da família do empregado. Numa relação trabalhista, empregado e empresa, nós temos, de um lado, os valores que o empregado tem direito, que tem natureza alimentar, como genericamente se diz, porque é através do recebimento do salário que a pessoa vai prover o seu sustento, o sustento da família. O empregador deve registrar na carteira de trabalho exatamente o valor do salário que é pago. Esta advogada explica que, apesar de ser ilegal, muitas empresas assinam a carteira com um salário menor. Muitas empresas têm a ilusão de que, anotando a carteira com um valor menor, vai estar fazendo uma economia. Na verdade, ela não está fazendo economia, ela está burlando a legislação trabalhista, ela está burlando o direito do trabalhador e ela está fraudando, de certa forma, a Previdência Social. É um direito do trabalhador ter esse recolhimento conforme o valor do salário que ele ganha, porque isso vai refletir no valor da aposentadoria. Por essa prática ilegal, uma empresa vai ter que pagar R$100 mil de indenização a um trabalhador. Ele teve a aposentadoria prejudicada porque por 17 anos teve a carteira assinada com um salário menor do que recebia. Além de indenização, a Justiça do Trabalho condenou a empresa a reparar todos os prejuízos financeiros que o trabalhador teve por se aposentar com um salário de R$ 580. Para a relatora do caso, na 7ª turma, a ministra Delaide Miranda, no momento em que o funcionário aposentou, ele passou a depender exclusivamente do benefício no valor inferior ao que tinha direito. Para o TST, a indenização no valor de R$100 mil corresponde à gravidade do dano causado pela empresa. É um desrespeito à lei. A carteira de trabalho, assim como o cadastro funcional na empresa o empregado tem que observar com rigor o que, de fato, foi ajustado. Ele tem que ser um reflexo da vida funcional. O trabalhador tem que reproduzir com exatidão as condições do contrato. E por hoje é só. Você acompanhou os julgamentos das sessões de dissídios individuais e o que foi notícia nas turmas do TST. E pode continuar ligado na Justiça do Trabalho, pela internet em tempo real, tst.jus.br, pelo nosso Twitter
e também pelos vídeos no youtube.com/TST. Obrigada pela sua companhia. A gente se encontra na semana que vem. Então, até lá.